Ok, hoje vamos começar o programa de uma forma bem diferenciada. Eu estou aqui com o homem vitruviano. Vamos falar de Da Vinci? Sim. Então, com o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, vamos regressar um pouco ao século XV e vamos falar também de uma bebida. Leonardo da Vinci, como todos sabem, é um homem devidamente conhecido, cientista, matemático, lá está, um visionário para a época em que viveu. De alguma forma, tinha também atrás de si muitos formadores que, de alguma forma, o incentivavam a pintar e a estudar e a fazer todos os seus trabalhos. Patrocinadores, homens de grande cultura que viam todo o seu potencial, mas que, de alguma forma, agregou também a ele próprio alunos. E hoje vamos falar de Bernardo Luini. Mas o que é que isso tem a ver com Leonardo da Vinci? Muito simplesmente e de forma categórica e subtil, vamos falar da formação ou da transparência de dado conhecimento do amareto. Toda a gente sabe que o amareto é um licor de amêndoa. Mas é assim, veio proveniente da Itália. Vocês sabiam disso? Então onde é que entra o Bernardo Luini, aluno de Leonardo da Vinci? Muito simples. De alguma forma, esses alunos procuravam modelos para treinar o seu traço e também que fossem musas de estudo para as suas obras. Consta então de uma capela cristã de Itália, uma das musas que foi pintada foi uma aldeã viúva em que Bernardo Luini teve um caso. Utilizando ela como, de alguma forma, como modelo para o seu traço, ela viu-se então registada de uma forma atemporal numa capela de uma igreja cristã em Itália. Não sabemos ao certo, sabe-se, feito aos registros, mas onde é que isso encaixa também no amareto. Sendo ela modelo, sendo ela viúva, tendo sido modelo muito discretamente de uma forma bem particular, esse aluno tornou-se então apaixonado por essa viúva. Tornaram-se amantes e, de alguma forma, o que eles faziam depois dessa amizade colorida, de alguma forma ela puxava um licor que era feito de forma artesanal na aldeia dela com um fermentado diretamente de amêndoa. Lá está. E daí preveio o amareto. Consta então que Bernardo Luini, um aluno de Leonardo da Vinci, aqui do homem que eu tenho aqui exemplificado, tem uma relação direta com o surgimento e a expansão do conhecimento desse licoroso sabor de amêndoa destilada. E lá está. Foi até aqui o início do nosso programa, aqui com o homem de Leonardo da Vinci, Bernardo Luini, e essa música ainda se encontra pintada, lá está, numa capela cristã em Itália, da viúva que serviu de modelo e que também mostrou algo da natureza para Bernardo Luini, a expansão do licor de amareto. Estas e outras coisas lá no meu YouTube. Acompanhem e voltamos já. Então mais uma história. Voltamos ao ano de 1936. Mas o que é que aconteceu em 1936? Vou falar então de um familiar meu. Nós, durante a ditadura, tivemos uma ditadura em Portugal, durante o Oliveira Salazar, e havia uns registros centrais da Polícia de Estado que nós chamávamos lá de APIDE, Polícia Internacional de Estado. O que acontece? Onde é que aparece? Joaquim Manuel Farrapa. Ou como é que aparece o Sr. Manuel Joaquim Farrapa, perdão? Em 1936 aparece nos registros da PIDE pela seguinte questão: foi preso, consta no registro da prisão pela Guarda Nacional Republicana, a tentar sair do país clandestinamente. O consta nos relatórios, mas pela data da prisão e a da soltura, um dia depois, deu para ver que realmente havia aí qualquer situação que não batia certo. Ou a prisão foi irregular, ou de alguma forma havia situação que não foi devidamente justificada. Em contacto com o meu pai, que era dessa região, consta, e lá está, e referenciou, que de alguma forma o termo de imigração ilegal não era o feito em si, não foi a questão em si, mas sim a questão que era designar a transição e a transposição da fronteira sem a devida autorização ou pelos canais e vias obrigatórias. Ou seja, o nosso Manuel Joaquim Farrapa, em 1936, tentou atravessar a fronteira para a Espanha, de Elvas para Badajoz, para ir aos bailes e dançar com umas espanholas. De profissão de padeiro, viu que de alguma forma temos os registros na PIDE, Polícia Internacional de Estado Portuguesa, na altura da nossa ditadura, em que o Manuel Joaquim Farrapa, em Elvas, foi preso num dia e solto no outro, exatamente uma questão de, consta nos registros, de imigração ilegal. E coitado, foi somente às festas de Badajoz, no lado espanhol,
para ir dançar com uma espanhola ou duas. Mas lá está, na volta foi apanhado, ou na ida, não se sabe, mas que a Guarda Nacional Republicana o apanhou, é facto. E passo aqui alguns testemunhos das fichas de fotografias desse registro que, lá está, o Farrapa está na história e lá está, uma situação caricata, mais um padeiro e era Farrapa de Elvas. Então, foi mais uma história. Tchau, tchau. Vamos então passar umas breves imagens do evento em qual nós tivemos o privilégio de termos sido convidados. Stephen Smith, pertencente à British Society PR, British Society aqui do Paraná, é um grupo que se quer de uma forma exclusiva para juntar todos os britânicos e da Commonwealth que estão presentes aqui em Curitiba. Na sequência, é exatamente a questão de juntar exatamente com o néctar local, que é a produção do whisky. A convite de todos que estivessem presentes para levarem uma garrafa de whisky, que single malt, se possível, de várias e mais diversas marcas, para que fossem de alguma forma compartilhado esse gosto e essa experiência. Foi praticamente uma aula de degustação de somme de destilados, onde nós tivemos a presença então de vários sommeliers a nível internacional. Tivemos o nosso ilustre Demétrio, o nosso par de sommelier que estava a fazer os drinks e os cocktails, mais um som presente, e também agradecer a todos os presentes da comunidade britânica, irlandesa e escocesa aqui presente no Paraná. Tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente várias experiências, vários destilados, muitos rótulos muito interessantes e lá está a experiência em si do networking muito diferenciado, que é o mundo dos destilados, e nomeadamente o do Scotch. Lá está, escocês com Scotch, foi um resultado muito bom. Acompanhe então estas imagens na sequência de vários momentos onde nós estivemos presentes com a nata, digamos assim, de sommelier de destilados, vários importadores internacionais e um convívio bem informal num espaço aqui do British Society no Paraná. Acompanhem lá. I'm going to do it in English, okay? So, right, we have this association called British Society, okay? It's about 2 years old. It's not its birthday today or anything, but I think it was born in April 2 years ago, roughly. What we're trying to do is promote British culture. We're trying to do good things in the community here, especially related to education, and give something back to the local community, right, which we consider to be our home now, after some of us have been living here a long time. And finally, we want to be a kind of a place for the British community as well. So whenever new British people arrive in Curitiba, maybe they can get in touch with us and have contacts and so on. We're not collecting any money. Okay, I'm not going to ask you. Not today. Maybe in the future. One of the ideas we have is that we'll have members of the British Society, and then, for example, a night like this, instead of paying 100 reais, you would pay 80 reais because you're a member, and non-members pay 100. You know, that kind of thing. Yeah? That's one of the kind of ways forward that we're looking at. So we've been doing these events. We did 3 British nights last year. We did them in bars. This is the first whiskey night. I bet there's going to be more. Yeah. And just to say thank you all for coming. Make sure you're following British Society Instagram. There's QR codes around, so you can do that. And if you take photos tonight or videos, please post them and tag the British Society so we can try and get a few more followers there as well. Okay? Awesome. Thank you very much. Have fun. Have a cocktail. Have a nice evening. Thank you for having us. Sanja. What are
Algo demasiado mais Dio io non lascio te Home boa was voa Tatsavi tu varenya Algo demasiado mais Dio io non lascio te Vocês sabem, por acaso, o porquê de algumas garrafas de vinho terem a espessura do vidro mais grosso? Sabem a realidade, o porquê? E porquê é que são mais escuros em relação aos restantes, mesmo os vinhos tintos, nomeadamente? Porquê é que o vinho, e essas garrafas especificamente, muitas vezes têm acima de 750 ml e são de 1 litro? E lá está, porque é que tem o fundo côncavo e o vidro mais grosso e mais escuro. Essas e outras curiosidades vocês podem ver lá no meu YouTube, tá? Uvas e Personalidades. Acompanhem lá esses e outros mistérios e características e pequenas especificidades que os produtores impõem de alguma forma como padrão nas suas garrafas. Acompanhem lá no Uvas e Personalidades no Instagram, tá? E no YouTube. Acompanhem lá. Mágica faço eu. Oi Steve, tenho que convidar um dia a vir a conhecer Mauro, tá? Honey, tá? Vou levar lá no evento e é assim, para além desta gruta do Alibaba, né? Alguns dos exemplares que nós vamos levar aí, tá? Tem o filtrado, tá? O Honey filtrado e não filtrado, olha a espessura e olha lá o xarope que ele botou a tomar. Então, prepara-te, porque assim, é muito interessante. Vocês têm aquela questão do gin, né? Eu acho que vão ficar surpreendidos.
Ok, então vamos então a mais um Comidas da Terrinha. Hoje vamos falar de uma sobremesa portuguesa, pudim Molotov. Ok, tem uma referência a algo exclusivo, mas já vamos então rever de onde é que vem a origem e de onde é que veio a confusão. Estamos a falar então Crimeia, tá? Estamos a falar da Guerra de Crimeia do século XIX. Estamos a falar de uma origem de pudim que na altura tinha o nome de Malakov. Malakov era uma sobremesa ou um pudim feito com as claras dos ovos que eram aproveitadas dessa sobremesa nessa fortaleza de Malakov, na Crimeia. Houve um conflito, tá? Houve uma guerra naquela região em que esse forte, repito, Malakov, foi ocupado pelos franceses na Guerra da Crimeia no século XIX. Posteriormente foi-se produzindo esse pudim na região e de alguma forma prolongou-se esse pudim até que de alguma forma houve uma situação política na antiga União Soviética onde um político de nome Molotov, tá? Tinha esse nome na clandestinidade, um político, um ideologista soviético, na altura tinha na clandestinidade esse sobrenome de Molotov, também na região. Então de alguma forma deve ter surgido ali uma confusão na tradução do nome da sobremesa a quando da sua expansão da receita para a Península Ibérica. Então, de alguma forma, o nosso pudim Molotov, tá? Em Portugal, é uma sobremesa muito famosa, muito usada agora na época de Natal, poderá ter tido essa transformação do nome através dessa confusão dos nomes, mas lá está, chamava-se Malakov exatamente por ser a sobremesa que era servida nesse forte da Crimeia. E houve essa transição, como nós já contámos. Ora bem, mas como é que nós vamos harmonizar isso no Natal? O pudim Molotov é feito de claras de ovos, tem todo um processo muito interessante e muitas vezes pode ser coberto com o caramelo juntamente com a gema de ovo para fazer uma cobertura muito interessante. Ou então somente o caramelo regado por cima e vai ao forno. Mas como é que vamos harmonizar isso? Lá está. Na mesa nós temos sempre na ceia de Natal para harmonizar ou o vinho da Madeira ou o vinho do Porto. Mas experimentem com o vinho da Madeira, exatamente para dar aquele toque seco, para contrapor o excesso de açúcar, aspas, na produção desse caramelo, onde é confeccionado também, juntamente na harmonização desse pudim Molotov de claras de ovos. Ok, foi mais um Comidas da Terrinha. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, onde vocês podem ver estas e outras receitas para agora para o Natal, ou então durante o ano. Lá está, nós não somos esquisitos nesse sentido, e quando apetecer, nós o fazemos. Estas e outras histórias vão estar lá no meu YouTube, Uvas e Personalidades, inscrevam-se, é gratuito e lá está, como eu costumo dizer, nada do que é passado tem sempre uma história, será sempre presente e será sempre contemporâneo. Até um próximo episódio. Ok, e hoje aqui no Uvas e Personalidades vamos ter mais uma história, vamos falar de Wolfgang Amadeus Mozart. Então quem é que o Mozart tem a ver com o vinho? Várias vezes. Estamos a falar de um gênio que desde muito jovem despertou a sua genialidade para a composição musical. Morreu muito prematuramente, aos 32 anos, e Mozart sempre se habituou, teve conhecimento muito jovem dos prazeres da corte. O seu livre acesso a esses prazeres e esse conhecimento ainda jovem fez com que esse livre-arbítrio, ou livre acesso à corte, o desse a conhecer muito jovem os prazeres da vida, no caso de mulheres e vinho. Nessa sequência, compôs de alguma forma, o seu currículo é composto por 650 obras, no qual ele se refere constantemente, ou com uma certa frequência, às belezas da vida, às mulheres e ao vinho. Na questão de Itália, quando ele circulou por Itália, conheceu o vinho Marzemino, o qual foi muito bem identificado na peça de Don Giovanni. De que forma? A peça de Don Giovanni finaliza com Don Giovanni a morrer à mesa com uma taça desse Marzemino. Pronto, lá está. Se quiserem de alguma forma lembrar-se de Dom Juan, dos apetites e das curiosidades dos quais teve conhecimento Amadeus Mozart, vejam lá, conheçam a uva, sirvam-se e pensem em Don Giovanni e em toda a sua obra de 650 obras de Mozart, em que uma delas é servido o Marzemino. Estas e outras histórias vocês encontram no meu YouTube, tá? Foi mais uma história e eu que repito, cada garrafa tem uma história e nada do que foi passado pode ser atual e pode ser contemporâneo. Então inscrevam-se no meu canal e até uma próxima história. Tchau, tchau!